boa tarde, minha Paraíba. Sexta-feira, a gente abrindo aqui mais um Rede Verdade para você que está sempre acompanhando a nossa programação e querendo ficar bem informado sobre todos os assuntos aqui na Paraíba, no Brasil e no mundo, e sobre assuntos que mexem diretamente aí com a sua vida, com o seu dia a dia, com sua saúde, por exemplo. A nossa convidada hoje, eu tenho a alegria de ter aqui no Rede Verdade, ela que é professora universitária, é bióloga, é doutora em farmacologia e é uma das principais pesquisadoras e especialistas em cannabis medicinal do Brasil. Eu estou falando da paraibana, a professora Micheline Donato, que está aqui conosco, tem um tempinho na agenda dela para bater um papo sobre esse tema tão importante aqui com a gente. Professora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no Rede Verdade nessa sexta-feira, viu? Boa tarde, querido. Para mim é uma honra e alegria fazer parte desse momento aqui, trazer uma discussão tão importante que traz grandes avanços aqui, né, no país, onde a gente vai caminhando com novos tratamentos, novas alternativas terapêuticas para doenças refratárias. Então, para a gente é muito alegre. Bom demais. E você vem exatamente de um recém-chegada de um evento internacional na Espanha, lá em Salamanca, sobre pesquisas em cannabis medicinal. Bom demais. Só para o nosso telespectador se situar em Micheline Donato, conta um pouco, só rapidamente, assim, da sua trajetória do ponto de vista acadêmico e científico, para você ter chegado, ter escolhido, inclusive, mergulhar e se aprofundar nessa área. Então, eu sou da terra, né? Eu fiz graduação e mestrado aqui em João Pessoa, na UFPB, tenho muito orgulho disso, e fiz meu doutorado na UFMG e estou no meu 4º pós-doutorado. Eu tenho 4 pós-doutorados, só que o 3º pós-doutorado na Inglaterra foi o que me fez seguir a área de cannabis, né? Porque a gente trabalhou junto com, na época, o presidente da Sociedade Internacional de Pesquisa em Canabinoides, Dr. Stephen Alexander, onde ele me ingressou nesse mundo, nesse universo. Abriu uma janela. Exatamente. Então, eu levei moléculas brasileiras para fazer testes farmacológicos, e quando eu volto ao Brasil, eu volto aqui para Paraíba, foi bem antes da pandemia, em 2019, ingresso, né, concursada como professora visitante, trazendo um pouco da internacionalização para o UFPB, no Programa de Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, né, dentro do antigo LTF, né, e que a gente trouxe, né, a primeira disciplina de canabinoides para o Programa de Produtos Naturais e as parcerias com a Associação Abraça Esperança, né, desenvolvendo projetos de pesquisa nessa área. É uma longa caminhada nesse sentido aí. Já faz 7 anos. Bom já demais, faz 7 anos. Bom demais. Então, vamos lá. Para começar assim de uma forma geral, hoje estamos em julho de 2024. O que é que, do ponto de vista de ciência, nós temos no quadro da eficácia e do avanço no uso da cannabis medicinal? Para quem está nos acompanhando, tem aí problemas de saúde, tem alguém na família, já pensou em fazer isso, mas ainda tem dúvida, tem preconceito. O que é que a ciência diz? O que é que os números, os dados e as pesquisas apontam em relação à eficiência e eficácia do uso da cannabis medicinal, professora? Excelente pergunta. Então, a gente precisa, primeiro ponto, a gente precisa entender que os produtos de cannabis que a gente fala, cannabis medicinal, na verdade, ela vem da planta cannabis sativa, né? E essa planta, ela traz mais de 500 componentes na sua estrutura e que, por conta dessa grande diversidade farmacológica, ela consegue, hoje, ser utilizada para o tratamento de diferentes patologias. Certo. Só que o avanço inicial, tudo começa com os casos de epilepsia refratária e doenças raras, como a síndrome de Dravet e a de Lennox-Gastaut. Foram os primeiros testes. Foram os primeiros ensaios, certo. Exatamente. Mas hoje nós já temos várias pesquisas, né? Duplo cego, randomizado, controlado por placebo, pesquisa com seres humanos, pesquisa clínica com humanos, que mostram a eficácia tanto do ponto de vista de patologias neurológicas, né, como epilepsias refratárias, como doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington. Também na área de dor crônica, dores neuropáticas, fibromialgia, doenças metabólicas como diabetes, como hipertensão. Então, a gente tem uma grande possibilidade, um leque de possibilidades, exatamente porque essa planta, ela tem todos esses componentes, né? Dentre eles, o mais, digamos, o mais
medicinal voltado para a medicina é o canabidiol, ou CBD, popularmente conhecido como CBD, mas também o outro componente, que ele é um componente polêmico, mas de grande relevância farmacológica, é o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC. Mais popularmente conhecido como THC. Que é o THC, exatamente. Que aí que geraria algumas dúvidas também em relação ao efeito colateral. Mas antes de chegar nele, assim, naquilo que é aspecto que gera medo também, eu queria falar muito sobre, porque tem muita gente que antes de levantar o debate sobre, isso faz mal, não sei o que, gera dependência, tem muita gente que faz um debate e diz o seguinte, não tem resultado. A ciência aponta com números, resultados, tem alguma pesquisa que diz, olha, de tantas pessoas que acompanham, o resultado chega a 90%, a 80%, nesse sentido? Então, assim, dentro das patologias, o que a gente observa é uma melhora na qualidade de vida do ponto de vista integrativo. Então, essa melhora, o paciente normalmente ele começa a fazer uso, por exemplo, para um transtorno, né, epiléptico, certo. E ele, na verdade, ganha como brinde, né, como efeitos, né, a mais, resultados dentro do sono, uma melhora na qualidade do sono, uma melhora na ansiedade. Dependendo do quadro, ele pode melhorar o seu trato gastrointestinal, esse eixo cérebro-intestino, que é hoje em dia que está fazendo parte assim de várias patologias, né, como intolerância à lactose, né, um desequilíbrio de desbiose. Então, a cannabis medicinal ela pode fazer uma regulação importante e a gente vem mostrando cada vez mais com evidências científicas que as pesquisas mostram, sim, eficácia terapêutica, não somente para as doenças neurológicas. Agora, o que é importante? O que é que regula, quais são as regulamentações brasileiras? A RDC 327 de 2019 é a RDC que a Anvisa permite, né, determina a produção, dispensação, né, e prescrição de produtos de cannabis. Nessa resolução, que ela está em reformulação, ela só permite a prescrição médica para alguns quadros patológicos que são quadros refratários, ou seja, de epilepsia refratária, de síndromes raras como a síndrome de Dravet, de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa e esclerose múltipla em casos específicos. Mas a gente já tem medicamentos nas prateleiras da farmácia, nas drogarias, nós já temos o canabidiol da Prata e Dona Duzi, o Mevatil, que é um outro produto de cannabis. Mas em comercialização no Brasil, não? Pela legislação do Brasil, já temos mais de 20 produtos nas prateleiras das farmácias. Então, o paciente, quando ele é prescrito, então, para você ter o acesso ao produto de cannabis, você precisa de uma prescrição médica, obviamente. Essa prescrição médica, se você pode escolher comprar das associações de pacientes, ou você pode escolher, o médico pode escolher importar de fora do país, principalmente dos Estados Unidos, que é onde a gente tem uma maior diversidade, e Uruguai também, diversidade de produtos, ou você pode também, o paciente pode fazer compra nas prateleiras das farmácias. Então, a gente tem 3 acessos, né, de produtos de cannabis, de medicamentos, onde traz essa possibilidade do paciente ter esse tratamento, esse acesso ao tratamento. Eu ia pedir para você só repetir algumas patologias que basicamente, até tem casos maiores no Brasil, mas paralelo a isso, quero lhe perguntar, o trabalho das pesquisas, dos especialistas, de cientistas como vocês, que defendem o poder medicinal da cannabis, ela é muito mais hoje para convencer a população ou o paciente, ou os médicos também, paralelamente, e os próprios profissionais de saúde que também colocam ali uma resistência em poder prescrever medicações nesse sentido? Então, nós temos, essa resistência ela acontece, infelizmente, segundo o anuário da Kaya Mind, que é um anuário que traz toda a perspectiva, não somente medicinal, mas industrial, né, empresarial da cannabis no país. Ele mostra, o anuário do ano passado, que somente 1% da população médica prescritora, e não são só médicos que podem prescrever, mas odontólogos também. Então, odontólogos e médicos hoje estão regulamentados para prescrição, mas somente apenas 1% prescreve. Então, existe ainda o estigma, né, o preconceito
contra os produtos de cannabis, a gente sabe o porquê, né, disso aí. Ou desinformação ainda. E desinformação, que isso aí tem um tratamento importante. Mas o que a gente observa é que cada vez mais o avanço no Sistema Único de Saúde, então a gente está trazendo agora a cannabis no Sistema Único de Saúde, o Estado de São Paulo já distribui produtos de cannabis pelo Sistema Único de Saúde, o Paraná e a Paraíba também. Então nós já estamos avançando, não só esses estados, mas outros também, dentro do país, da legislação brasileira. O SUS, ele está começando a fornecer produtos de cannabis para essas patologias que a Anvisa preconiza como sendo as patologias necessárias para o tratamento, que são patologias refratárias. Mas levando em consideração dores crônicas, dor neuropática, dor do câncer, fibromialgia, doenças metabólicas, né, regulação das doenças metabólicas, ansiedade, as doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, esquizofrenia, todas essas patologias, autismo, né? O meu projeto hoje em dia é um projeto com transtorno do espectro autista adulto. Então, temos evidências científicas e temos excelentes mudanças na qualidade de vida dos pacientes. E é uma gama muito grande, né? Um volume muito grande nesse sentido. Muito. O paciente pode... Me surpreendeu esse dado. No ano passado, apenas 1% da população médica no Brasil que fez ali uma prescrição para medicamentos oriundos, né, da cannabis. O paciente pode dizer, doutora, eu queria isso, eu quero isso, assim, é algo sugestivo nesse sentido também? Então, eu acho que é importante que o paciente ele tenha, primeiro, a informação, a popularização do conhecimento científico, o que a gente está fazendo aqui, né, trazendo a informação à população, né, agradeço essa oportunidade, porque de fato é muito importante que a gente faça uma informação, né, faça uma informação para a população, fazer com que eles tenham esse informativo de quais patologias eles podem utilizar. Que dão resultado. Que dão resultado, né? Nós somos da academia e esse é o nosso ativismo pela planta, no sentido de trazer cada vez mais evidências científicas, né? E que ele pode, de fato, se beneficiar e solicitar ao seu médico, ao seu... Né, o seu acompanhamento médico, que faça, de fato, uma prescrição de produtos de cannabis, né? Certo. Pegando uma comparação de outros países que estão mais avançados no uso, não no estudo, na pesquisa propriamente ou na ciência propriamente, mas no uso, assim, já avançaram algumas etapas. O que é que esses países podem nos dizer em relação a números e dados que façam que o Brasil se convença? Vou lhe dizer um país que é o pioneiro, né? O Israel é um país que trouxe, ele foi o pesquisador Rafael Michula, ele quem definiu a estrutura química dos principais componentes da planta cannabis sativa. Então, o Israel, ele sai à frente, né, desde a década de 60, com o Dr. Rafael Michula, em memória, ele faleceu ano passado, trazendo essas evidências, essa estrutura, né, pelas estruturas químicas e o uso em tratamentos. O nosso país, na década de 70, desenvolve os primeiros estudos em epilepsia com o Dr. Elisaldo Carlini. Então, nós somos pioneiros na pesquisa no mundo, junto com o Rafael Michula. Israel hoje recomenda a terapia canabinoide como sendo o tratamento de primeira escolha. Então, o paciente ele dá entrada no Sistema Único de Saúde deles, né, no Sistema de Saúde de Israel, e é o tratamento de primeira escolha antes de qualquer alopático. Olha aí. Então, inverteu a pauta. Inverteu a posição, porque se entende que nós... Aí você pode me perguntar, Luiz, por que a cannabis ela pode ser utilizada para tantos tratamentos diferentes? Porque nós, né, nós humanos e a maioria dos animais temos um sistema fisiológico chamado sistema endocannabinoide, onde esse sistema, ele além de se ligar, ser a fechadura para receber a chave, que é o produto da cannabis, a gente também produz a nossa cannabis endógena, que são os canabinoides endógenos, anandamida e 2-AG. Então, fisiologicamente, nós temos um sistema que é o maior sistema modulador, né, para tudo, para aprendizagem, para controlar a temperatura, regula o sono, regula a função reprodutora, regula o trato gastrointestinal. Então, esse sistema, que é o sistema endocannabinoide, ele já está no nosso organismo, pronto para receber esses produtos, para ver essa reposição que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Então, assim, a gente sempre diz, o doutor
é Ethan Russo, que é um dos grandes cientistas, né, que estava presente lá em Salamanca. Eu tive a oportunidade, além de tietar, a gente teve a oportunidade de trocar informações sobre essa perspectiva de como que está a cannabis no mundo. Ele já diz assim, a cannabis, existe uma deficiência do sistema endocannabinoide a partir dos 40 anos. Então, se a gente pudesse fazer uma reposição de canabinoides que nosso corpo vai perdendo ao longo do tempo, seria interessante porque a gente evitaria doenças neurodegenerativas, né, evitaria doenças crônicas, né, dores, enfim, todo esse processo de alterações metabólicas que a gente sabe que o tempo vai trazendo. Então, a cannabis ela tem muitas propriedades interessantes. Muito demais. Vamos para a parte agora de confronto, né? Pontos que são puxados como pontos negativos ou mitos. Nesse sentido, alguns especialistas também, no confronto e na contramão desse pensamento, apontam que o uso mesmo da cannabis para fins medicinais, ele gera uma dependência, e também gera ali outros problemas, outras consequências que eles não recomendam, e isso fica aquele embate e a população fica aí. O que é que a ciência tem dito, o que é que as suas pesquisas e as pesquisas que vocês acompanham, que você acompanha, tem dito em relação a isso? Então, nós trabalhamos, eu tive a alegria de fazer parte do laboratório, né, de ensaios toxicológicos aqui da UFPB, então a gente trabalha com projetos na área de toxicologia. Eu tenho uma aluna de doutorado agora que está trabalhando a dualidade dessa molécula, que é o THC. Então, a gente está mostrando até que ponto o THC ele traz benefícios e até que ponto ele pode gerar efeitos colaterais. Então, essa minha aluna, ela está trazendo essas evidências junto com a professora Margarete Diniz, que é minha parceira na pesquisa. Foi reitora, né? Foi reitora, é uma pessoa fantástica, né? Que me recebeu voltando da Inglaterra do meu terceiro pós-doutorado. Então, estamos trabalhando, mostrando essas evidências toxicológicas. Por quê? Se a gente for pensar, qualquer medicamento, quando a gente pega a bula de qualquer medicamento, a gente vai ver que tem reações adversas, né? Então, não é porque é cannabis que não vai ter, não é porque é produto da planta que não vai ter reações adversas. Mas eu diria que, de uma forma, numa linguagem muito simples, eu diria o seguinte, que a cannabis, o canabidiol, é uma molécula extremamente versátil. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ter uma atividade em múltiplos alvos diferentes do nosso corpo e ele não traz nenhuma perturbação em nível do sistema nervoso central. Já o THC é uma molécula que ela é mais específica e ela é essencial em alguns momentos, mas ela pode gerar algumas alterações. Então, de repente, o que é que a gente não recomenda? Crianças e adolescentes fazerem uso de cannabis, quando elas são expostas muito jovens ao uso do THC, pode gerar um efeito tóxico, uma dependência crônica. Então, a cannabis é uma substância que normalmente a gente diz assim, a reposição é para quem já está envelhecendo ou para quem tem alguma patologia que precisa dessa reposição. Mas, em alguns casos, não só o canabidiol resolve. Por exemplo, o Alzheimer. Na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é onde eu sou professora visitante, nós temos um projeto que está rodando agora, com mais de 60 pacientes, né, com doença de Alzheimer, usando a cannabis, o canabidiol junto com o THC, porque a gente entende que só o THC é que consegue fazer a neuroproteção no cérebro. Então, essa molécula, apesar dela ser extremamente polêmica e ela precisa de um ajuste muito fino na dose, então a dose com o THC tem que ser meticulosamente ajustada, mas sem ela, muitas vezes, a patologia não é resolvida, né? Então, o THC, apesar de trazer alterações em nível do sistema nervoso central com uma dose um pouco mais alta, mas, primeiro, ninguém nunca morreu usando cannabis. Não existe uma única morte registrada com o uso de cannabis. Porque a dose letal é tão alta, é quase 3.000 miligramas por quilograma, que ninguém conseguiria fazer consumir. Agora, essa informação que você está trazendo, professor, é interessante, porque muitas pessoas pegam essa informação de, olha, tem restrições como qualquer, dipirona tem restrições em relação ao THC para crianças e para jovens, e pegam essa informação e transformam que essa restrição ela vale para tudo. E vale para todos e vale para até o CBD, né? CBD, o canabidiol. Então, é essa mistura que confunde as pessoas, não é isso?
Mas eu vou, né, nós somos da vertente no nosso laboratório, né, nosso laboratório chama Laboratório de Cannabis Medicinal e Ciências Psicodélicas. Então, a gente trabalha com cannabis medicinal e com psicodélicos para tratamento de doenças refratárias, né, de doenças graves. Então, a gente faz o uso do THC com moderação, com prescrição, com acompanhamento multidisciplinar para o tratamento dessas patologias. Então, é importante que a gente entenda que o THC, ele é uma molécula muito importante, apesar de estar, né, falar de cannabis, a gente pega desde a década de 30 essa perspectiva da política antidrogas. Então, por isso que há uma discriminação, né, há um preconceito, a gente sabe que a maconha é uma substância que é a mesma coisa da cannabis, é uma substância que chega no país, né, junto com a colonização, na época da escravidão, né, e que, por conta disso aí, traz vários estigmas e que, por isso, se continua esse estigma levando até para hoje. Um uso que seria benéfico. Exatamente. Eu queria perguntar, eu preciso pedir um intervalo, mas vou deixar aqui a pergunta. Tem um mito que é o seguinte, olha, quem vai usar, quem está usando qualquer substância da cannabis para assuntos medicinais vai acabar fumando maconha. Tem esse mito, quero que você fale sobre esse mito daqui a pouco, ou não, tem essa fala, né? Vamos falar. Você vai dizer se é mito ou não no próximo bloco, rapidinho, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.